Oi, pessoal, no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fake news, né, buscando correlacioná-las com algumas das teorias da comunicação, de modo que a gente consiga enxergar e conhecer mais sobre essa realidade que está tão presente nos dias de hoje. Isso mesmo. As fake news são essas notícias falsas que são publicadas pelos veículos de comunicação como se fossem informações reais. Em sua maior parte, eles têm o intuito, né, de prejudicar algum indivíduo ou grupo. Eu sei que a gente tem a sensação de que as fake news surgiram com as redes sociais, mas historiadores dizem que a mentira política é uma arte tão velha quanto a civilização. E a gente pode ver exemplos que datam da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Existem também exemplos mais recentes, como alguns conflitos dos Estados Unidos do século XX ou XXI, tipo o incidente de Golfo, no Vietnã, e a invasão do Iraque de 2003, com as inexistentes armas de destruição em massa do Saddam Hussein. Mas, sim, é verdade que esse fenômeno se intensificou devido à internet. Acontece que, antigamente, tanto a manipulação quanto o fact-checking era monopólio dos grandes meios de comunicação. Mas o problema é que, atualmente, com a internet, as mentiras podem ser mais facilmente disseminadas, porque qualquer um pode divulgar conteúdo nas redes sociais. E agora as Com fake news certeza. disputam na mesma timeline que a Folha de São Paulo, a País, o Le Monde e o New York Times, por exemplo. Além do mais, já foi provado que uma mentira é muito mais clicável que a verdade, porque ela tem um fator de persuasão e ela causa emoção, indignação, muito maior do que uma notícia dos jornais tradicionais. Uma pesquisa de Oxford diz que informações falsas e conteúdo extremo geram maior engajamento no Facebook do que as notícias da mídia tradicional, e esse engajamento chega a ser de 1,2 a 4 vezes maior do que as notícias dos meios jornalísticos tradicionais. E é interessante também relacionar toda essa contextualização das fake news com a atualidade, né? E aí eu trouxe um documentário muito, muito legal, muito bacana, muito interessante, da Globo News, chamado Fake News Baseados em Fatos Reais, que consiste em diversos jornalistas viajando, entrevistando várias pessoas impactadas, direto ou indiretamente, pelas fake news ao redor do mundo. E aí, os jornalistas foram até os Estados Unidos, a Rússia, onde estavam tendo as eleições nacionais, foram até a Inglaterra, onde estava na época do Brexit, que tiveram diversas fake news. E o interessante é o fato de a maioria dos entrevistados terem apontado Veles, no interior da Macedônia, como epicentro da criação das fake news. E aí os jornalistas foram até o interior da Macedônia entrevistar um jovem, um estudante que alegava criar essas fake news, algumas, né? E aí, eu trouxe algumas curiosidades que esse estudante fala no documentário, e uma delas é que ele diz que o Trump é uma palavra muito forte no mundo das fake news. Ele fala que os eleitores do Trump não acreditam na grande mídia, acham que a grande mídia divulga as fake news, e por isso, consequentemente, eles procuram notícias em fontes alternativas, que aí é onde entra o site desse estudante que divulga as fake news. E o mais cômico é o fato desse jovem ter tentado espalhar fake news para os eleitores da Hillary, na época das eleições do Trump contra Hillary, mas não funcionou. E aí ele acha que os eleitores da Hillary fazem o fact-checking, não acreditam em qualquer coisa que eles veem de primeira. E aí o estudante até chama os eleitores do Trump de estúpidos, né, por acreditar em umas coisas meio bizarras. E aí eu trouxe dois exemplos que eu fiquei, impactado, que a primeira é que ele noticiou que um membro da família Obama tinha sido preso, e outra que é mais bizarra ainda foi uma notícia que ele falou que a Hillary era pedófila, tá ligado? Cara, muito bizarro. Sim, existe até uma teoria da conspiração chamada QAnon, que eles acreditam que o Trump é uma espécie de herói que está travando uma guerra secreta com pedófilos, adoradores de Satanás e que comem crianças. Caraca. Isso se aplica... Sim, cara, isso se aplica a celebridade, jornalista, político, em geral, os membros do Partido Democrata norte-americano. É bizarro. Eles acham que não existe pandemia, que é tudo uma invenção da mídia que controla tudo. Infelizmente, também na pandemia, esse movimento cresceu muito.
e as pessoas começaram a ver ele como algo bom. É surreal também esse movimento negacionista, né? Que tipo, não é só nos Estados Unidos, a gente consegue ver aqui no Brasil também, no governo Bolsonaro, e tipo, tudo é um reflexo desse cenário negacionista internacional. E aí eu trouxe também uma fala desse estudante do documentário que é muito interessante para introduzir a teoria hipodérmica de Laszlo, que é os eleitores de Trump querem ler tudo que seja bom para o Trump. Isso é uma fala que, pô, explica muito bem o porquê das pessoas caírem nessa armadilha da fake news. E a gente consegue explicar isso muito bem com a teoria hipodérmica, né? Exato, e nesse sentido de acreditar, na verdade, né, e no que é conveniente para eles, como que a gente falou, dá para a gente ter uma abertura para falar dessa própria teoria hipodérmica, né, que ressalta o conceito de que há um estímulo, né, e esse estímulo seria a mensagem da mídia que vai chegar no indivíduo e ele não vai encontrar nenhuma resistência, né, porque esses indivíduos fazem parte da massa, que seria aquele conjunto de indivíduos isolados, de referências sociais sobre a realidade. Então, eles se deixam manipular de forma muito passiva pelas informações. E aí, a partir disso, muitas pessoas são vítimas das fake news, porque além dessa vontade de acreditar, eles não possuem um crivo crítico, né, que precisa para você ver se essa informação é verdadeira ou não. Acho que essa vontade de acreditar, ela meio que exclui a resistência para a chegada das mensagens. Sim, e aí, sim, tipo, exatamente. eu acho que a expressão fundamental nessa teoria é a passividade do receptor. Ele não tem nenhuma resistência, né? Como a Júlia falou. Sim, eu acho que essa questão da vontade de acreditar toca bem no ponto. Inclusive, ela já foi observada antes, durante a Primeira Guerra Mundial, em um livro chamado Reflexões de um Historiador sobre as Notícias Falsas da Guerra, escrito pelo Marc Bloch, um francês que foi historiador e jornalista durante esse período. E o livro foi publicado, na verdade, em 1921, alguns anos depois. É engraçado porque as passagens do texto poderiam ter sido escritas na era do Brexit ou do Trump. Mas, na verdade, basicamente, o que ele diz é que as notícias falsas necessitam de gente que queira acreditar nelas. Tem um ditado americano muito bom que diz assim: quando os fatos estão do seu lado, baseie-se nos fatos. Quando a história está do seu lado, baseie-se na história. Quando os fatos e a história estão contra você, bata na mesa com um sapato. O que é basicamente faça uma pirraça, ou nesse caso, crie fake news, porque quando nem a história nem a verdade te acolhem, você vai fugir para as fake news, você vai se refugiar nessa bolha das fake news. Pois é. E a partir disso, né, a gente pode até fazer um contraste, né? O Laswell, ele fala na teoria da persuasão, ele contesta essa teoria hipodérmica, né? Ele ressalta que o efeito das experiências individuais, das vivências e dos repertórios fazem uma diferença no modo como essas pessoas vão receber a mensagem. Então, para ele, as mensagens são recebidas de forma diferente porque as pessoas têm experiências de vida diferentes, né? E aí, quando o indivíduo é alienado, ele não tem fake news como parte da sua realidade, a gente tem que levar em consideração que ele não tem esse acesso à informação e não tem esse crivo crítico para associar, e aí, ao ler uma notícia, ele não associa se ela pode ser falsa ou não. Exatamente. Tipo, eu acho que, bem resumidamente, a diferença da teoria hipodérmica para a teoria da persuasão é exatamente essa submissão a diversos filtros psicológicos do indivíduo, né? Como você falou, tipo, a experiência de vida conta muito nisso. E eu acho que uma palavra que é essencial nessa teoria é o feedback, né? Que, tipo, não existia na teoria hipodérmica e começa a existir na teoria da persuasão, tipo, valendo como uma decodificação da mensagem pelo receptor. Ou seja, o receptor ele não mais recebe a mensagem e sem resistência alguma e acredita nessa mensagem de primeira.
ele primeiro agora decodifica e trazendo para um cenário mais atual, ele faz o fact-checking da fake news, ele vai em outras fontes reafirmar a notícia. Eu acho isso bem interessante. Sim, eu concordo com vocês, mas eu acho que agora com a internet também se encaixa a teoria empírica de campo, né? Por conta desse algoritmo e das bolhas sociais que esse algoritmo cria. Tem aquele exemplo, né, que tipo, se eu procurar algum site de fake news, o algoritmo ele vai direcionar mais sites desse tipo e mais usuários que pesquisaram mesmo que eu. Sim, exatamente. O que acontece é que os sites ou as redes sociais vão recolhendo dados sobre você, quanto tempo você passa em cada publicação, quais são os sites que você mais clica, qual é o tipo de site que você mais vê, bem estilo Grande Irmão mesmo. E assim eles vão criando um perfil para cada usuário e clusterizando eles, ou seja, criando grupos de pessoas com interesses semelhantes, ou como a gente está falando aqui, as bolhas sociais da internet. Esse fenômeno tem tudo a ver com a teoria empírica de campo, de Lazarsfeld, que foi criada em 1940. E eu acho que ela está muito mais presente agora por conta da internet do que quando ela esteve nos anos 40. Basicamente, ela defende que o alcance das mensagens midiáticas depende do contexto social em que as pessoas estão inseridas. Então, elas estão sujeitas aos demais processos comunicativos que se encontram presentes na vida social. Ou seja, diferentemente da teoria da persuasão, que acredita que os filtros individuais seriam os mais importantes, a teoria empírica defende que o contexto que essa pessoa está inserida é o que filtra mais a mensagem. E isso é completamente presente nesse mundo das redes sociais, porque o nosso contexto social, a nossa interação com as outras pessoas está submetida a esses algoritmos. Então, esses filtros seria exatamente o algoritmo que cria as bolhas sociais e que controlam o alcance das mensagens midiáticas. E esse fenômeno acaba tendo efeitos negativos, porque você só tem os seus ideais reforçados a todo tempo e você nunca encontra, quase nunca encontra, raramente encontra pessoas que pensam diferentes, e isso intensifica a polarização das ideias e até radicaliza alguns ideais. E por isso pode ser muito perigoso. Esse fenômeno das bolhas sociais também tem a ver com a teoria da irritação da dúvida, do cientista matemático e linguista Charles Peirce. O Peirce explica que a irritação da dúvida é uma situação de desconforto, um estado de insatisfação e inquietude do qual o indivíduo busca se afastar. O estado de crença, por outro lado, é calmo e satisfatório, no qual as pessoas querem se manter. A gente pode ver a mesma dinâmica no comportamento e na interação entre as pessoas nas redes sociais. Esse fenômeno explicado por Peirce, explica a criação das bolhas sociais, porque a gente só deseja ver as postagens que reafirmam nosso estado de crença, e a gente só clica nessas publicações. Logo, na nossa timeline, a gente só encontra a opinião de um grupo social, a opinião que a gente acredita ou apoia. Esse fenômeno também pode explicar as fake news, porque a gente toma como verdadeiro, mesmo sendo pouco provável, tudo que é capaz de acalmar a nossa irritação da dúvida. Então, como a gente falou, agora a gente vai conversar um pouco com o jornalista João Luiz Domenech. Ele foi produtor da BBC em Londres, trabalhou no Jornal do Brasil e no Globo, foi diretor de comunicação em grandes empresas como a Coca-Cola e a Glaxo. O João também atua em redes sociais, mais especificamente no LinkedIn, e ele tem mais de 5.000 conexões, né, para combater as fake news e os perfis falsos. E a gente vai conversar um pouquinho com ele e tentar buscar entender mais sobre isso que a gente estava falando agora, das fake news e dessa relação das bolhas da internet. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente queria saber se você poderia contar um pouco sobre o ativismo que você faz nas redes e qual o método que você utiliza para combater as fake news. Tá ok. Bom, fake news é uma coisa que está por todas as redes. A gente sabe, você vê isso em Instagram, em Facebook, em Twitter muito.
que são redes com um alcance em número de pessoas muito grande. Eu faço isso especificamente no LinkedIn, embora eu também atue em Twitter e Facebook, mas com menos impacto, por algumas razões muito especiais. O LinkedIn, embora tenha bem menos pessoas, ele é o menos anônimo de todos. Ele é o que as pessoas têm que se mostrar mais. Então, embora haja os fakes, é mais fácil derrubar um fake no LinkedIn do que em outros lugares, ou menos difícil. Além do que, as pessoas que usam a rede social para fazer discurso de ódio, elas no LinkedIn elas têm uma certa vergonha, porque elas aparecem muito, está sendo visto por empresas, então isso modera um pouco eles. E o público, que é um público potencial para se conscientizar, para entender o impacto das fake news, para entender o que está acontecendo, para se conscientizar melhor de que tem que combater isso, é um público mais atento. É um público que tem uma participação no LinkedIn que é um pouco diferente nos outros, que é uma participação um pouco entra e sai, um pouco menos aprofundada. No LinkedIn, as pessoas estão muito preocupadas com o trabalho, estão muito preocupadas em se mostrar profissionalmente. Por isso, mais atenção. Então, eu resolvi ao LinkedIn, porque eu estou vendo por uma das notícias falsas, das calúnias, por toda parte. E eu resolvi, então... E eu também tenho uma vantagem, porque no LinkedIn eu tinha uma base de seguidores grande, que era em torno de 5 mil, mas para vocês terem uma ideia de como esse trabalho que eu estou fazendo, eu estou achando que tem uma repercussão interessante e as pessoas estão se interessando. Eu subi em um ano de 5 mil para 9 mil, hoje eu estou chegando a 10 mil. E essa é meu trabalho. Eu estou basicamente um trabalho totalmente voluntário, eu não trabalho para ninguém. Eu resolvi fazer isso, consegui me juntar com outras pessoas totalmente voluntárias que estão participando disso. E o objetivo é desmentir notícias falsas que circulam em todas as redes, mas estão lá no LinkedIn, desmentir com fato, com número, com dado, com fotografia, tentar derrubar os perfis falsos, tentando investigar um pouquinho cada um deles e mostrar o que é falso para os responsáveis pela rede que terem a obrigação de tirá-los, e combater também calúnia de perfis que são verdadeiros, mas que estão disseminando o discurso de ódio. Muito legal. Basicamente isso. Muito legal o trabalho. Eu queria saber se existe um padrão nessas fake news que você encontra no LinkedIn e como as pessoas podem reconhecer elas. Olha, as notícias, existe um padrão em todas as redes sociais, isso aí é muito semelhante. O que acontece? O grupo que trabalha pró-governo na criação dessas notícias falsas, ele é relativamente centralizado. Claro que tem iniciativas próprias, mas existe um núcleo, que é um núcleo difícil de você chegar, ele é combatido hoje, inclusive, por comissão por um inquérito no Supremo Tribunal. Existem várias iniciativas da justiça e de grupos individuais na tentativa de identificar essas pessoas e criminalizá-los. Só que é difícil, mas a gente entende que existe uma centralização, o que faz com que as mentiras, as notícias falsas e as calúnias, elas são mais ou menos as mesmas que se repetem, tem um número grande. E elas são muito atreladas a coisas que fragilizam o governo. Ou seja, se tem alguma notícia que dá uma má imagem para o governo, de alguma coisa de incompetência, de irresponsabilidade, logo surge uma notícia falsa para contrapor isso. Então, esse é bem centralizado. Você sabe o que está... Você tem que identificar o que está fragilizando o governo, consequentemente, você vai surgir uma mentira falsa, uma notícia falsa que vai começar a circular. Eu vou dar um exemplo. O governo não faz nada. Bom, vamos lá, estou emitindo opiniões minhas, é uma avaliação pessoal minha. Sim. O governo não faz nada em relação à pandemia, faz muito pouco, faz muito mal, irresponsável, não reage, não tem teste, não tem vacina. Então, isso é exibido pela imprensa. As pessoas criticam o governo por isso. Então, tem que surgir uma história para justificar isso. Então, uma das histórias, a mais famosa, que se arrasta há mais de um ano, é o Supremo Tribunal Federal tirou a responsabilidade do governo federal de combater a pandemia. Isso é uma distorção de uma mentira, de uma notícia verdadeira,
O Supremo Tribunal Federal, em março, acho que do ano passado, deu autonomia aos governos estaduais e municipais para promover isolamento, porque o governo federal não queria promover isolamento. Isso não tirou do governo federal a responsabilidade por centralizar a vacina, centralizar a distribuição de outros itens de saúde importantes, como os kits de intubação, como os respiradores, de coordenar planos de comunicação para incentivar as pessoas a se protegerem. Quer dizer, o governo não perdeu essa responsabilidade, o governo é responsável por isso. Mas, para justificar o fato de que eles não fazem isso, surgiu essa mentira. O Supremo Tribunal proibiu o governo de trabalhar. Essa mentira é repetida. A gente desmente, a gente publica o despacho do Supremo, a gente publica desmentido do próprio Supremo. Então, esse é o padrão. Aparece alguma coisa que fragiliza eles, imediatamente vem uma mentira para contrapor essa coisa. Então, você tem que estar munido de fatos para mostrar que aquilo ali não é verdadeiro. O caso desse do Supremo, a gente usa, inclusive, o próprio despacho do Supremo. Eles dizem que o governo deu bilhões de reais para os governos estaduais que foram desviados. Não tem prova disso. A gente tem que expor esse tipo de coisa. Então, é um trabalho de você permanentemente ficar vendo quais são as fragilidades, o que surge de mentira. A gente já tem elencado um número de mentiras grandes que são repetidas, uma dúzia, pelo menos, de mentiras que são oficiais, clássicas, que eles repetem, e a gente tem argumentação para contrapor esse tipo de coisa. Eu podia, assim, é uma coisa longa, eu podia listar, são muitas, e a gente tem as respostas para esse tipo de coisa. Apareceu alguém postando isso, a gente imediatamente entra para contrapor. E a gente posta a verdade, independente deles postarem a mentira ou não. Pô, eu acho que essa sua fala foi excelente para relacionar com o que a gente estava falando anteriormente. E eu acho que essa fala, a gente consegue relacionar ela muito com aquela fala que eu falei anteriormente, que é os apoiadores do Trump/Bolsonaro querem ler tudo que seja bom para o seu candidato, que seria o Trump ou o Bolsonaro. E aí eu queria fazer uma pergunta. Como você acha que os novos jornalistas dessa nova geração devem combater as fake news, já que esses eleitores não acreditam, né, na grande mídia, achando que a grande mídia divulga as fake news e procuram notícias em fontes alternativas que aumentam a probabilidade deles acharem uma nova fake news? Olha, você tocou num outro ponto que é mais complexo e mais sério da questão. Qual foi um dos pontos que a gente viu na ascensão, principalmente desses grupos extremistas que estão agarrados aí com o governo? Descreditar a política e descreditar a imprensa. Descreditar a política, isso é uma coisa, na verdade, até antiga. Sempre o mal político teve o interesse de, em vez de ele mostrar que ele é bom político, que é difícil, porque ele não pode, em vez de ser, ele simplesmente diz todos os políticos são ruins. A generalização é boa para ele, porque se todo mundo é ruim, não faz diferença, vota em qualquer um, vota em mim. Então essa é a lógica da descredibilização da política. Da imprensa é basicamente isso, esse é mais misterioso, é até difícil da gente conseguir entender. Isso foi uma batendo, a imprensa não é vendida principalmente. Isso foi, na verdade, o fio que eles usaram para isso é o financiamento da imprensa. A imprensa é um negócio como outro qualquer, ela não é uma imprensa oficial. A imprensa oficial é uma coisa complexa, porque a imprensa oficial, por um lado, ela teria uma certa independência de dinheiro, mas, por outro lado, ela teria um atrelamento a governo. Então, isso é uma coisa que nunca é muito boa. Países que têm imprensa oficial, a coisa não prospera, vira logo o controle do governo. O que existe, o melhor modelo de imprensa que eu conheço, que existe em alguns países, é o modelo da BBC, onde eu trabalhei. A BBC, ela é do governo, mas ela não é controlada pelo governo. O governo tem, por lei, obrigação de financiá-la, mas o governo não tem o direito de interferir nela. Tudo lá é por grupos independentes que são contratados, mas não tem nenhuma obrigação de se reportar ao governo. Esse sistema não existe em muito lugar do mundo, então você tem que confiar na imprensa
profissional que precisa de financiamento. E o financiamento vem de publicidade. A imprensa, tradicionalmente, ela tem muitas fontes de publicidade, porque aquelas fontes de publicidade, você ter uma grande quantidade de patrocinadores, é a forma de você não ser atrelado demais a um só. Se você tiver um patrocinador só, esse patrocinador acaba virando seu dono, virando quem manda em você. Então, a imprensa sempre teve esse tipo de coisa. Mas esses grupos resolveram usar isso do financiamento para dizer que a imprensa é comprada. Principalmente financiamento público, que existe, é um dos patrocinadores da imprensa, é o público, que é uma parcela. Mas eles repetiram, essa é uma mentira que foi repetida muito, de que a imprensa é vendida para o Estado. Era vendida antes, agora não é vendida porque perdeu o financiamento, porque o novo governo tirou o financiamento dessas empresas. Na verdade, não existe esse financiamento, existe uma parcial colocação de fundos de públicos em toda a imprensa, e hoje, pelo contrário, até o governo hoje, inclusive, coloca tudo em algumas televisões escolhidas a dedo, o que não é o correto. Deveria ser distribuído para todo mundo. Enfim, voltando tudo isso, essa história criou-se e ficou realmente uma ideia para um público muito mais fiel a esse tipo de coisa, muito radicalizado, de que a imprensa é mentirosa, a imprensa é mentirosa, a imprensa é mentirosa. A nossa forma de exibir isso e a forma que os jornalistas têm feito de exibir isso e as formas que eu sempre vou recomendar que todo mundo que entra em jornalismo a exibir isso, é mostrar que essa imprensa, que é a imprensa séria, profissional, ela tem cara, ela tem nome, ela tem endereço. Você pode discordar e pode até desconfiar se comprado ou não é comprado, mas aquela imprensa que você está vendo na televisão aberta, na televisão a cabo, os jornais, ela é uma imprensa que você sabe quem é que está ali, você sabe quem financia aquilo ali, é público, você sabe o endereço, você sabe quem é o responsável, isso significa que você pode processar. É uma imprensa que ninguém é perfeito, mas ela tem, como eu gosto de dizer, tem endereço, tem CPF, ela existe, você vê, você pode reclamar dela se você não gostar, você pode criticar ela se você não gostar. A outra, esses meios alternativos, são meios que não têm, às vezes, o responsável, que ninguém sabe de onde vem o dinheiro, que ninguém sabe, às vezes, nem onde fica localizado. Se entrar em alguns sites desses famosos aí de fake news, que se dizem imprensa alternativa, eles não têm endereço, eles não têm quem é o financiador, às vezes eles não têm nem o responsável, muitas vezes quase nenhuma matéria é assinada, matéria que são... Então, o que você pode contrapor para mostrar para as pessoas é isso. Você tem uma idoneidade que te é conferida pelo fato de que você dá a sua cara a tapa. E uma segunda coisa também, que a gente sempre pode voltar ao passado, embora a gente evite voltar ao passado, mas é o seguinte, a imprensa séria é a imprensa que criticou o governo anterior. Criticou tanto quanto... Então, muitas vezes alguém fala assim, imprensa vendida porque está atacando o governo atual, a gente tem um arquivo dessa mesma imprensa criticando outros governos, para mostrar que isso não é. Quem tem idoneidade, critica todo mundo. Quem não tem idoneidade, critica o seu favorito. Essas são formas que a gente usa, então, e eu recomendo sempre que alguém trabalhe com jornalismo, use para contrapor essa ideia de que o jornalismo ele é mentira e que a verdade está no alternativo. Há essa clareza. Anonimato ou semi-anonimato do lado da alternativa contra dar a cara a tapa na outra. E isenção na hora de criticar qualquer um contra não isenção na hora de não criticar quem interessa, digamos assim. Eu acho que o que você falou agora tem muito a ver com uma redação do George Orwell, onde ele escreve: o totalitarismo exige a contínua alteração do passado e, a longo prazo, exige também uma descrença na própria existência de uma verdade objetiva. Atualmente, a gente está vendo o crescimento da extrema-direita, como você disse, ao redor do mundo, e esse questionamento da verdade tem voltado com força. Como você acha que o jornalismo pode contribuir para impedir que nossa realidade se aproxime daquela que o Orwell previu? Olha, o que acontece com o passado é uma questão muito fundamental
em relação a como você tem que o passado tem que estar sempre presente na tua vida, do ponto de vista de um pano de fundo do que você está fazendo, porque o passado é aquela coisa que saber do passado é aquela coisa que te permite não repetir os erros e fazer melhor no presente e no futuro. A única forma que o jornalismo e a sociedade em geral, mas com a ajuda do jornalismo, tem de evitar a distorção do passado e a adaptação de um passado inexistente no presente para levar ao extremismo, é você permanentemente lembrar o que aconteceu. Alguns países são muito bons nisso. Alguns países conseguiram manter a sanidade da sociedade através da lembrança, e outros não. Hoje, a comparação é muito clara. O Brasil teve uma ditadura, eu vivi essa ditadura, eu fui à universidade numa época que meus professores às vezes eram presos, eu conheci gente que foi presa, eu conheci censura, eu sei de jornal que não podia falar o que tinha que falar. Então, eu vivi isso. A grande quantidade, não sei se a maioria absoluta, mas uma maioria da população brasileira não viveu isso. A única forma disso ser sabido por essas pessoas é se a gente continuasse permanentemente a lembrar de tanto em tanto tempo. E eu acho que no Brasil fez-se pouco isso. Outros países fizeram isso muito melhor. Em outros países fala-se da ditadura que houve no passado, não obsessivamente, mas com frequência, para que as pessoas nunca esqueçam. O Chile faz isso, a Argentina faz isso, a Grécia faz isso, alguns países, Portugal e Espanha fazem isso, que viveram também ditaduras. A gente não fez. Então, a gente dá chance de que pessoas mal intencionadas vão até o passado, aproveitando da ignorância do presente, peguem esse passado e distorçam para o presente. Então, a única forma de você evitar isso é você permanentemente lembrar o passado. Eu ouvi muita gente na minha vida toda dizendo que não entende por que tem Museu do Holocausto, por que os judeus falam tanto do Holocausto. Eles falam do Holocausto para que não aconteça de novo. Porque se parar de falar, vai ter um dia que alguém vai dizer Holocausto, mas nunca teve. Aliás, sempre tem gente assim, mas é minoria. E a única forma é você manter informação. E jornalismo é parte disso. Lembrar o que aconteceu. Vou dar um outro exemplo importantíssimo. A Armênia sofreu um holocausto, um genocídio há mais de 100 anos atrás. Isso muitos países não aceitaram. Os armênios, que é um país pequenininho, até hoje reclamam disso. E agora, 2 semanas atrás, os Estados Unidos reconheceram o genocídio. Alguns países já tinham reconhecido. Isso é importante porque 100 anos depois? É importante porque os armênios eles não querem que isso aconteça de novo com eles, não querem ficar vulneráveis a isso, querem que as pessoas fiquem de olho. Então, o jornalismo tem que lembrar, o jornalismo tem que ajudar a lembrar para que as pessoas inescrupulosas não peguem o passado e usem ao seu gosto. Sim, com certeza. E sobre os feedbacks? Você recebe muitos negativos, positivos? Como que você recebe eles? Olha, assim, eu digo que isso não é uma coisa de vaidade. Eu digo para as pessoas que trabalham, porque muita gente veio trabalhar comigo, quer dizer, parceiros, pessoas que estão ajudando a disseminar essa informação, que começaram me seguindo e aí resolveram fazer outras coisas, eu ajudo distribuindo material e tudo. Muita gente está fazendo isso. Eu falo muito para eles, não se deixe levar pela vaidade. Os elogios e agradecimentos são maravilhosos, mas você não deve se deixar levar por eles, assim como você não deve se deixar desanimar pelos insultos, ameaças e ataques que eu recebo muito. Porque o principal é pensar, o objetivo do que a gente está fazendo é pensar nos milhões de pessoas que não se manifestam, que estão silenciosas, que estão pensando. Essas pessoas que estão pensando, elas talvez não tenham se decidido, talvez elas não queiram se manifestar. Essas pessoas é que precisam entender e conhecer, talvez estejam mal informadas, elas precisam de informação. Então, o objetivo desse trabalho é principalmente pensando nisso. Agora, é claro que você ter o reconhecimento é muito importante e, principalmente, na verdade, o reconhecimento, para mim, ele aponta para uma coisa que eu acho muito legal, que é você ver como tem gente que estava querendo se manifestar, que estava querendo fazer alguma coisa e estava se sentindo sozinho.
Então, eu recebo muita coisa dizendo, puxa, acompanho você, fico super feliz com o que você está fazendo, acho ótimo. E eu achava que eu estava sozinho, eu tinha medo de falar, mas agora eu sei que eu não sou o único. Isso, para mim, tem um valor inacreditável, porque mostra que eu estou encorajando, eu e agora todas as outras pessoas, estamos encorajando pessoas que tinham medo e se achavam solitários a também aderirem a esse tipo de coisa. Porque o que acontece é que esse mundo digital, ele é um mundo fantasma. A gente, hoje em dia, a gente pensa que está vendo alguma coisa que a gente não está vendo. A quantidade de gente, de coisa falsa que tem na internet é muito grande. E as pessoas se deixam levar. Elas veem aquele monte de tweet chegando de gente elogiando o governo ou elogiando barbaridades com tortura. Você pensa que são pessoas, não são. Aquilo é robô. Então, mas aquilo tem um efeito psicológico sobre as pessoas se sentem massacradas, elas se sentem em minoria. Falei, meu Deus do céu, tem um monte de gente que é a favor dessa porcaria desse governo. Não é, são robôs. Eu, inclusive, bato muito nessa tecla, que as pessoas têm que ter noção de que a gente está brigando contra um grupo minoritário, mas que é muito habilidoso em usar táticas de se multiplicar artificialmente. Multiplicação artificial porque é o tal do perfil falso, que é o tal do robô. Porque eu, por exemplo, aí o contraponto dessas muitas mensagens que eu recebo que me deixam muito feliz, me encorajando e dizendo que, graças a ver o que eu estou fazendo, se sentem também encorajadas a fazer, o contraponto é a ameaça. Eu recebo ameaça e insulto todo dia. Ameaça, insulto, vou na sua casa, você vai ser torturado, a Polícia Federal está atrás de você. Eu recebo isso todo dia. Mas eu sei que tem muita... Isso é falsidade, principalmente. Em guerra, registrado na história, pode ser que seja até mais antigo, mas o registro mais antigo que se tem a respeito dessa estratégia de fingir que é mais forte do que foi Guerra Púnica. São os gregos contra, não me lembro mais quem, 2000 anos antes de Cristo, um general está num daqueles tratados de guerra que foi feito por Tucídides, uma coisa assim. Um general que eles invadiu uma cidade e um general teve a brilhante ideia de, ao marchar na direção da cidade, cada soldado, na ponta da lança, botava um capacete. De longe, parecia que tinham 2 soldados em cada um. Era um dobro do exército. É exatamente o que se faz hoje em dia, 4.000 anos depois, o que as redes sociais fazem. Eles te dão a sensação de que eles são um exército enorme, quando eles são muito menos. Então, essa questão do encorajamento é muito bom, mas a gente tem que botar isso muito em perspectiva e ver isso principalmente como um sinal de que muita gente está acordando para esse problema. Pois é, e enfim, infelizmente a gente já vai ter que finalizar essa entrevista agora há pouco, mas eu queria saber se você tem alguma dica para quem vai escutar, futuros jornalistas, né, que vão escutar esse podcast, porque a gente está recebendo uma aula aqui de muito conhecimento, e eu queria saber como a gente pode acrescentar, né, contra essa cultura das fake news que vem rolando por agora. Por agora não, né? Que sempre aconteceu e, enfim, agora a gente está tendo mais conhecimento sobre isso. Agora está ampliado. Olha, jornalismo, houve até um período em que se disse que jornalismo era uma profissão que estava meio acabando, porque justamente ia ser substituído pelas mídias alternativas, por todo mundo ser o seu próprio repórter. Isso é uma bobagem absoluta, porque isso dá margem que qualquer pessoa escreva qualquer coisa, ou por má fé ou por desinformação. Eu ouvi, sei lá, 15 anos atrás, quando começou essa coisa de aparecer na internet, alguém dizia, não vai precisar de jornalista, porque as informações vão chegar pelas pessoas. Qualquer pessoa vai dar informação. Então, eu vou saber o que está acontecendo, por exemplo, essa coisa horrível que aconteceu no Jacarezinho ontem, eu não preciso de jornal. Eu vou saber pelas pessoas. Só que as pessoas, vai ter gente que vai estar te dizendo a verdade, vai ter gente que está implicada nisso, vai te estar dando a mentira. E como é que você vai saber? Então, tem que ter jornalismo profissional, tem que ter gente dedicada a isso. Então, o jornalismo, na verdade, profissão que está acabando, não é uma profissão do futuro. Agora, o que você precisa é ser, e é difícil, porque o jornalismo faz muito correndo, mas é uma preocupação com a verdade absoluta, uma preocupação com a coleta de dados absoluta, porque você não pode dar margem, até com erros que
acontece com todo mundo, para que a imprensa seja acusada de falsificar as coisas. A imprensa tem que ser muito, muito, muito cuidadosa com os fatos e os dados que tem, e publicar e correr atrás, e encher o saco e mexer. É o que a imprensa faz, e que enlouquece, por exemplo, todo o governo ditatorial e enlouquece este governo aspirante a ditador. Esmiuçar cada coisinha, correr atrás, chatear, bater na porta, gastar sola de sapato, perturbar, investigar documento, ir em biblioteca, ir na Câmara, ir no centro. É isso. E o jornalismo é um trabalho exaustivo de arqueologia, de procurar, de investigar. Esse é o trabalho que o futuro jornalista tem que ter na cabeça. É um trabalho exaustivo, extremamente recompensador do ponto de vista da contribuição que está fazendo para a sociedade. Mas é isso, é principalmente correr atrás da verdade, das minúcias, e ser muito cuidadoso para ouvir todos os lados, para dar equilíbrio que está faltando justamente nas tais mídias alternativas que têm, evidentemente, interesses muito claros e muito direcionados a grupos. Eu concordo, eu acho que a gente também tem que buscar ter essa voz, né? Principalmente na nossa geração, que a gente tem, enfim, que a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade. Mas então é isso, só agradecer e, enfim, acho que acrescentou muito pra gente, para quem vai estar escutando esse podcast. Muito obrigada pela entrevista e é isso, tá bom? Muito Olha, obrigada. um prazer, tá? Boa sorte para vocês. Prazer é nosso. Vocês estão fazendo um trabalho, vão fazer um trabalho maravilhoso.